Olá pessoal, tudo bem? O próximo livro que vamos comentar com vocês é o livro de Samuel. É o primeiro livro, endereçado ao povo de Israel, fazendo um resumo da vida de profetas, reis, e pessoas. A primeira parte falamos sobre Eucana. Começa narrando a história de Eucana. Eucana diz que tem duas mulheres, começa a brigar entre elas. Aí tem uma mulher que tem vários filhos, a Penina, e ela briga, e quer a atenção do marido, tem um monte de filhos e Ana não tem nada. Aparece na narrativa, em que ela começa a orar ao Senhor, Embora ela não tenha filhos, o Eucana sempre a consola, Tem um carinho especial por ela. E Ana faz um voto ao Senhor, Ela abre os lábios, E o Eli olha para ela, rapaz, para com isso. Larga tuas bebidas, tua cachaça, enfim. E ela fala, não, meu Senhor, eu estou orando aqui em lábios, Eu não tenho filho, você está fazendo uma promessa para o Senhor. E naquele momento o Senhor, Ela faz uma promessa e ele diz, não, que o Senhor conceda o teu desejo, Depois de um ano, 2 anos, ela volta para entregar a promessa, ela engravida. Ela devolve, ela faz uma promessa, Interessante que filhos, esse tipo de promessa você não poderia resgatar. Então você tinha que devolver ao templo, Devolver. Tudo que você promete ao Senhor, você tem que devolver. Tá certo? Então ela cumpriu a lei de Moisés. O Samuel é consagrado depois de 2, 3 anos ou 4 anos, não sei, o tempo que ele foi desmamado, Então ele foi devolvido ao templo. Ana escreve, um cântico maravilhoso sobre as suas vitórias de ter um filho. Os filhos, a Bíblia narra que os filhos de Eli eram muito desobedientes ao Senhor. Começa a listar os seus crimes, os seus erros cometidos, principalmente o sacrilégio, de pegar o sacrifício e jogar em qualquer lugar, comer a hora que quisesse, era uma bagunça a vida deles, Eli repreende seus filhos, mas seus filhos não estão nem aí, Até veio um profeta no meio deles que, orientou que os filhos deles iriam morrer na batalha, mas parece que eles esqueceram, Muito bem. Deus aparece para o Samuel, É aquela história que fala, que o Samuel ficou sem entender o que era Samuel. Ele pensou que era o Eli que estava chamando. Diga, Senhor, o que o Senhor quer? Aí o Eli, percebeu isso e falou, olha, é o Senhor que quer falar contigo. Até porque naquela época Deus não falava mais através dos profetas, estava um negócio meio obscuro, parece que Deus não queria falar com o povo. E de repente parece que o Senhor quer falar com aquele rapazinho, fala que o teu servo ouve. E Deus falou, palavras duras para Samuel. E Samuel ficou receoso, o que eu vou falar se o Eli, O Eli de manhã questionou ele quando estava varrendo a igreja lá, o templo. E ele falou todinho que o Senhor ia praticar o juízo, naquele momento os filisteus, vencem os israelitas. O Samuel já era estabelecido como profeta, mas ele não foi para a batalha com eles ali. Eles foram para a guerra, mas eles perdem, são derrotados, E eles, sem consultar o Senhor, pega lá a arca do templo e leva para lá. Como se fosse um objeto de consagração, como se fosse a sua bazuca, Sua arma poderosa. Os filisteus derrotam facilmente eles lá, matam os filhos de Eli, o Ofni e Finéias, morrem na batalha. E eles levam para o templo de Dagon. E Dagon passa sofrendo na mão da arca, cai toda hora, tropeça. E é interessante que a nação de Filisteu padece porque aquela arca sagrada, estava massacrando o seu povo. E quando o Eli soube que seus filhos morreram, ele caiu para trás, que ele era gordo, soube da notícia, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. Até a sua nora teve um filho no momento que soube da história. Os filisteus, guardam acontece aquele fato narrado, passou 7 meses, a arca lá com eles sofrem com isso, e eles são orientados a mandar embora aquela arca ali, porque está trazendo pestilência para o seu povo, está sendo uma abominação para eles. E eles pegam, colocam numa carruagem de boi, numa arca e vão-se embora, e a arca é levada pelos bois, eles seguem até que o momento que a arca chega lá, eles levam seus sacrifícios, os seus
representando cada príncipe, né? Símbolos das suas pestilências, das suas pústulas, do seu, vamos dizer, seus cânceres, seus tumores, né? Estava aparecendo neles. E até alguém quer olhar para a arca, né? Curioso saber o que tem dentro, recebe uma praga ali, né? As pessoas são curiosas, né? Para mexer nas coisas sagradas. E naquele momento, né? Deus consagra o povo, né? O povo normalmente volta-se para Deus. O Samuel, né? Reúne todo o povo para que o povo seja obediente. E eles vencem, né? A guerra contra os filisteus. E depois da vitória eles querem e pedem um rei, né? Naquele momento o Samuel fica muito triste, por eles pediram um rei. Deus é o rei, né? Não precisa pedir um rei. E eles pediram um rei, né? E o Deus fala para ele, não, eles pediram um rei, dá para ele um rei, né? Só que você vai ter que trazer os cozinheiros, padeiros, impostos, né? Os melhores que você tem para sustentar esse rei. Aí eles, não, nós queremos assim mesmo o rei, né? E Saul era belo, né? De porte, de aparência. O Saul estava procurando um animal do seu pai, né? Um jumento. E ele encontra o profeta e pergunta, eu queria falar com o profeta, né? Etc. Não, eu estou aqui. Eu queria que você fosse comigo no jantar. Não, mas eu não queria. Não, vamos lá para o jantar, você é meu convidado especial. E ele fala palavras bonitas para Saul, Saul não entende. Aí no dia seguinte o Saul descobre que ele vai ser o rei de Israel. E a história continua. Temos muito para aprender no capítulo 10 em diante, né, do livro de Samuel, sobre Saul, a sua trajetória e a sua queda. Então, o próximo vídeo para nós dedicarmos um pouco mais, que Deus abençoe grandemente. E lembrando que tudo isso é para estimular você a estudar as Escrituras, né? Você, por si só, descobrir o caminho, a verdade e a vida. Estamos aqui só para abrir a mente, né? Para estimular você a, por conta própria, ler as Sagradas Escrituras. Forte abraço e continue conosco nessa grande aventura que é a leitura das Escrituras. Um forte abraço e até o próximo.